Shalom, família. Bom dia. Tudo bem? Quero agradecer a Deus por mais um dia, né? Que a gente tem a oportunidade de estar compartilhando, né, experiências e ministrando o que Ele deseja. Eu quero... Vamos orar primeiro, né? Que todos os dias a gente tem que buscar a face de Deus e colocar sempre em oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja aí na frente. O Senhor, os teus anjos, a tua proteção, o teu cuidado, o teu zelo, que todos os dias nós possamos saber que o Senhor é essa fortaleza que nós desejamos e precisamos. Tu és o esconderijo mais forte que nós conhecemos. E peço também em nome de Jesus, guarda as nossas casas, nossas famílias, ministério, guarda a vida do apóstolo Éder, a sua família, de todos aqueles, Senhor, que estão nessa rede, de todos aqueles que entenderam o propósito e o chamado para essa rede. Em nome de Jesus, que todo o laço do inimigo seja desfeito, toda armadilha, todo tipo de situação para envergonhar o teu nome seja cancelada agora em nome de Jesus. Que em todo tempo, nós possamos reconhecer que o Senhor é quem faz a nossa proteção, nosso cercado, para que o inimigo não ultrapasse o limite que o Senhor determinou. Em nome de Jesus, que venha sobre nós, Senhor, sabedoria, venha sobre nós temor e respeito por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, que seja liberado hoje, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, porque nós só damos um passo quando o Senhor também declara avança, mas também nós paramos quando o Senhor fala pare. E é isso que nós temos que entender, que o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda sobre o espírito de fortaleza, eu tenho o entendimento que é um lugar de refúgio ou de defesa, fortificação, cercada de proteção e defesa. Eu entendo que quando nós nos escondemos em Deus, Ele é sempre aquilo que nós muitas vezes deixamos passar batido. Nós fazemos isso de forma até natural, mas essa fortaleza, ela tem que sempre ser considerada e sempre ser respeitada, porque Deus coloca limites ao nosso redor. Deus coloca limites para que nós saibamos de que forma proceder, porque não é mais o seu nome, não é mais a sua vontade, é a vontade dele, é o nome dele que está indo à frente. E eu sempre falo para minha esposa, para Adriana, que se é um nome que nós temos que honrar, é o do Senhor. Porque quando um cristão erra, a primeira coisa que as pessoas falam, é crente, né? Mas quando os outros erram, e aí uma vez um pastor falou isso, ninguém fala da religião da pessoa, ninguém fala. E eu sou muito cuidadoso com isso. Irmão, se é uma pessoa chata, sou eu. Eu falo para minha esposa que não é medo de errar, mas é o proceder, é o testemunho que nós temos que dar. E essa fortaleza que eu entendo, que é o Senhor, ele mostra é o cuidado dele, o zelo dele. Ele tenta nos proteger, mas muitas vezes nós queremos avançar em situações que não é para avançar. Aí vamos lá em Jeremias 17, versículo 9 e 10. Que diz assim:
enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E aí eu pego uma situação em que nós temos que entender que ele é maravilhoso porque ele nos dá o livre-arbítrio. E nessa situação de nos dar o livre-arbítrio, ele vai nos mostrando, não vai por aqui, não vai por ali. Mas nós somos teimosos muitas vezes. Ah, eu tenho o conhecimento, eu tenho a autoridade. Ninguém tem autoridade se o Senhor não der. E aqui eu faço uma menção até que minha esposa, eu brinquei, né, que ela não gosta da palavra submeter, mas não é que ela não seja isso. Deixa eu fazer aqui um meio campo, né? Livrar a minha cara, porque é melhor você ter uma amiga do que uma inimiga. Homens, peguem isso, por favor. É que eu repito muitas vezes as palavras, porque é um treinamento que eu tive de repetição, para você memorizar e ouvir. Isso é bom, não é ruim. Então, quando ele determina situações ao nosso redor, ele nos protege, Salmo 91 fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma, em situações nenhuma, que venha trazer contratempo, venha trazer atraso no que o Senhor tem para fazer com a gente, venha fazer com que nós possamos avançar de uma forma mais natural e mais leve. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Aí o pessoal fala, por que eu não posso beber refrigerante, não sei o que tal, por causa de várias situações. Ácido. Uma delas é essa. Vai corroer o que tem por dentro, ao longo do tempo, vai trazer danos. Mas o que acontece? Nós precisamos entender que Ele é soberano, Ele nos guarda. E tem também a passagem lá do livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Eu não vou ler, mas a coluna de fogo durante a noite, no meio do arraial. E durante o dia, uma nuvem. Eu tive uma experiência uns dias, acho que um mês e meio atrás, mais ou menos, um sol aqui em São Paulo que estava absurdo. 32 graus, chegou a bater. Teve um dia que bateu até 35. E aí, eu andando de carro, mas eu sempre via que tinha uma nuvem enorme, né? E aí eu lembrei dessa passagem. E por incrível que pareça, por onde eu passava, a temperatura estava mais tranquila. Então, ele se mostra, ele dá sinais de que ele cuida de nós. Mas quando eu tenho que me sujeitar a Deus, renunciar a algumas coisas, é nessa hora que nós somos provados, é nessa hora que nós somos levados a uma situação de saber, ou eu avanço ou eu recuo. E aqui em casa nós temos esse costume, enquanto Deus não dá um sinal, a gente não dá um passo. Por quê? Porque eu aprendi, eu leio a palavra, mas é como a palavra ela fala comigo, então eu tenho que ouvir. Eu leio com os olhos, mas os meus ouvidos têm que estar atentos. Porque em toda situação, é como eu falei, ele quer que nós estejamos sempre guardados. E muitas vezes a gente acha que sabe fazer muita coisa. Realmente não sabemos. Mas de que forma? A que forma eu vou caminhar, seja ministério, seja vida profissional, seja tudo. Mas de que forma eu vou recuar? Aí eu coloco o recuar para frente, porque muitas vezes eu não queria esse negócio de ministério, porque eu achava muito. É complicado, mas ele descomplica. Aí é tipo aquilo, você tem que ir, mas aquele ir que, tipo assim, eu só vou se o Senhor for. Foi o que Moisés disse. E o Senhor falou que ia eliminar o povo. Mas o que será do seu nome? O Senhor tirou o pessoal do Egito, tirou o povo do Egito para matar no deserto? Peraí.
Ah, então eu vou enviar um anjo à frente de vocês. Não, se o Senhor não for, eu não vou. E isso eu tenho aprendido. Eu tenho colocado em prática, porque buscar a face do Senhor Jesus Cristo é reconhecer Ele é a pedra aonde podemos fazer a nossa morada. Tendo essa rocha, essa pedra de esquina, é alinhar todas as áreas da nossa vida nele. E nós somos esse tabernáculo, e o apóstolo Éder falou isso, eu achei fantástico. O prédio da igreja está lá. Nós, sendo o tabernáculo, nós temos que ir até Deus. E faz todo sentido porque o pessoal vai para a igreja e acha que Deus tem que estar ali. Não. Ou eu sou o tabernáculo, eu carrego a presença desse Deus aonde eu vou. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: você é cristão, né? Sim. A presença de Deus tem que estar em nós. A presença de Deus como uma fonte de segurança, como uma fonte de água para outras vidas. E é nessa fonte de água para as outras vidas que você lança sobre as pessoas a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para você nos teus olhos e ver fogo. Mas não é o fogo que consome, né? É o fogo que traz o avivamento, principalmente para você, para que você seja uma tocha humana. Uma tocha onde você vai mostrar para essas pessoas que elas têm que saber que Ele é Deus. E Ele é presente. Então, quando eu entendo que Ele está sobre mim como uma nuvem que me protege durante o dia, e uma coluna de fogo que está dentro de mim, como tabernáculo, como uma tocha que não se apaga. A proteção do Senhor Jesus Cristo é amar o Pai e cuidado, porque Ele olha, Ele vigia por onde nós andamos. Ele sabe por onde nós andamos, ele sabe por onde está o perigo, e muitas vezes, eu já passei por isso, o Senhor falou: não vá por aí. Não vá por aí. Porque Ele sabe o que está acontecendo. Ele é o motivo de não sermos consumidos todos os dias. E no livro de João, 1 João 4, desculpa, fala assim: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que eu peguei essa passagem? Porque hoje em dia, muitas pessoas que nos cercam acham que o ministério que Deus nos dá e nos deu é brincadeira. Por isso que eu sempre falo com minha esposa que nós temos que cuidar do púlpito. Não é qualquer pessoa que vai subir. Porque até nisso Deus nos protege. Até nisso o Senhor quer mostrar para nós que não é dessa forma. Porque se uma pessoa está com a vida torta, se uma pessoa está com a vida desregrada, ela vai sujar o altar, vai sujar o púlpito e vai trazer consequências para a igreja. Porque se eu não fizer isso, eu estou entregando a igreja para qualquer pessoa. Por isso que nós temos que conhecer as pessoas que nós convidamos para pregar, seja para ministrar um louvor, e tem que ser de uma forma com educação e tal, mas a preservação da igreja, a responsabilidade é nossa. Nós, como pastores, como dirigentes de igreja, precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. E eu falo até, outro dia eu estava conversando com meu filho, eu falei: você tem que saber quem é que põe a mão em você. Você tem que saber
Quem é que ora por você? Não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na sua cabeça. E eu falo para algumas pessoas aqui, toma cuidado, porque nem todo mundo que fala que é cristão. É isso mesmo, discernimento. Nós temos que buscar isso. Eu falo que esse é o melhor dom. Eu falo que isso é o melhor dom. E lá no Salmo 127 diz assim, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todos os dias, todos os dias. Tenho meu tempo de oração, mas eu tenho que ter meu tempo também de parar para ouvir Deus. E quando o Senhor não quer falar naquele momento, eu sigo o meu dia. Hoje em dia são tantas vozes, tanto barulho, tanto isso, tanto aquilo, que quer tirar a gente do foco que Deus já escreveu ao nosso respeito. E nisso tudo, nós temos que entender que Ele fez, já traçou um trajeto para que tudo corra bem. O Espírito Santo, ele é muito, ele respeita, ele é delicado numa forma assim de falar de um jeito com a gente, muito sutil. E essas vozes querem trazer confusão. Ah, não, mas eu ouvi isso. Não, mas eu vou fazer aquilo. Irmão, se você não, se está em confusão, para. E o que nós temos que buscar é um tempo de silêncio. E aí tem algo que eu gosto de falar sempre para minha esposa. Nunca fale o que você vai fazer. Nunca. Porque, e aí ela também outro dia falou isso para mim. Não fale das estratégias que Deus nos dá. Vamos colocar em prática. E nessa situação, nesse momento em que nós vivemos hoje, nós estamos entendendo que a igreja tem que avançar. E eu vou falar um negócio que eu falei para ela ontem: falei, se prepara que vai chegar muita gente machucada. Aí ela falou a verdade. Porque Deus está chacoalhando as igrejas. O Senhor falou para mim que ia chacoalhar o Brasil um tempo atrás e também as igrejas. E aí, ouvindo um pastor falar, um pastor de oração, foi até um apóstolo também que ministrou esses dias. Perdão porque eu não vou lembrar o nome, porque é muita gente. E o Senhor falou: vou chacoalhar a igreja. Mas só que a gente não acha que não é nada tão grave. Pessoas feridas com liderança esqueceram de se guardar. Eu aprendi uma coisa: se eu não estou de acordo, eu saio. Deus abençoe, muito obrigado pelo tempo. E o Senhor falou ontem para mim e falou: se prepara porque vai chegar a pessoa machucada. Muitas. E a gente vai ter que ter paciência, sabedoria, discernimento. E nós não podemos julgar o que os outros fizeram. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai responder pelos seus atos, né? E temos que passar por isso, que é o tempo da separação do joio e do trigo. Irmãos, e sempre está orando para que Deus guarde a família, porque o ataque que se levantou essa época, pesado, muito pesado. Então, quando nós nos colocamos no esconderijo do Altíssimo, eu entendo que só Ele pode fazer a minha proteção. Já falei aqui, eu sou ex-guarda-costas, teve uma vez escutei um outro guarda-costas falar assim: meu amigo, é o seguinte, quem faz a proteção é Deus, a gente só dá uma forcinha muito mal feita às vezes, entendeu? E com isso, eu entendo que eu reconheço que ele é como eu falei, um tanque de guerra impenetrável. E eu sempre falei para minha esposa assim: meu, eu não podia, eu gosto de ficar quietinho aqui, eu não tô mexendo com ninguém,
Eu quero ficar escondidinho nele, mas a gente tem que aparecer, porque Deus conta com nós. Porque, primeiro, assim como Elias se escondeu, eu tinha feito a escolha de me esconder, não queria aparecer. Aí o apóstolo Éder veio aqui em casa, tudo, ele falou, isso é orgulho. Eu falei. Aí eu falei, então vamos ter que quebrar esse orgulho. E são situações realmente que nós temos que, se o Senhor está preparando, é verdade. E quando você começa a falar, quando você está tratado, o Senhor já limpou o seu coração, tirou todas as amarras que te prendiam, que nos prendiam. É hora que você começa a dar fruto. Porque você começa a falar e não é você, é o Senhor. E nós, como líderes, a gente quer que, eu pelo menos penso assim, queremos que as pessoas conheçam esse Deus, é, conheçam esse Deus maravilhoso. Porque muitas pessoas acham, ah, é complicado conhecer a Deus. Não, não é. Complicado é quando eu não me rendo, quando eu não me sujeito a Ele. E as pessoas se esquecem isso. Quando nós estamos numa posição de destaque, vamos dizer assim, uma posição de liderança, nós temos que ser mais simples, mais humildes. Nós temos que ser um pouco rígidos na questão de liderança para que aconteça o que é o correto, para que as pessoas sigam aquilo que é o correto. E mostrar para essas pessoas que não é fácil ser cristão. Aí eu brinco aqui e falo assim, eu falo, você é cristão ou é evangélico? Ah, eu sou evangélico. Eu falo, não, você tem uma religião. Ser cristão é ser a referência de Cristo. Porque é tão simples ser cristão, mas nós temos que ser cristão lá fora. Dentro da igreja é fácil, mas as tuas atitudes vão falar. O teu proceder vai te denunciar se você é cristão ou não. E eu gosto de, de falar isso, não para mérito, não, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei da onde eu vim. E muitas vezes, quando eu falo, as pessoas se assustam, né? E eu falo que não é fácil ser intercessor, não é fácil ser pastor, mas é um chamado. É um chamado. E há um pouco tempo atrás, o senhor falando comigo, e eu falei, poxa, muitas vezes eu sou egoísta. Eu não quero ser egoísta. Eu quero, através da minha vida, através da unção que Deus nos dá, mostrar para o mundo quem é esse Deus. Quem é esse que deixou o seu lugar, o seu trono, para nos reconciliar com Ele. Isso é segurança, isso é fortaleza. Mas é a fortaleza que Ele quer que tenhamos. Essa fortaleza é a dele, não é a do inimigo. Muitas vezes o inimigo quer criar fortalezas em nós e nos deixar arrogantes, soberbos, orgulhosos. Isso é uma coisa que eu não tenho, é vaidade. Isso é uma coisa que eu não preciso,
é criar sofismas em mim mesmo e não deixar que o Senhor me use para que o evangelho chegue a outras pessoas. Essa semana eu estava conversando com um rapaz católico e ele falou: eu sou católico, mas não tão praticante, né? Aí eu falei: bom, já está mais fácil de evangelizar. Porque eu gosto de conversar, não é confronto, isso não, mas muitas vezes você tem que pegar um pouquinho mais leve, ou mais pesado, vamos dizer assim. E lá no Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. E como eu estava falando para ele, quem é que não queria ter o conhecimento profundo de quem é esse Deus? Porque muitas religiões não querem que as pessoas se cheguem a ele. E o maior amor do mundo não é o de um pai, não é de uma mãe, não é de um filho, ou de uma esposa, ou de um marido. É o dele. E esse amor é uma fortaleza. Uma vez um professor de história disse assim que a palavra amor, quando você ama, você nega a morte. Você separa a letra A do restante da palavra amor e você está negando a morte. Que bom que a gente chegou nesse nível. Que bom que a gente conhece um Deus. E eu sempre falo, quem é que está acima de você? A quem você se sujeitou? Um Deus que mostra. Aí eu brinco, né? Não guardo mago, mas também não sofro de amnésia. Eu falo isso para minha esposa às vezes. Eu brinco com ela. Ontem nós fomos na casa de um casal amigo nosso. E aí houve um tempo assim de evangelismo tal, muito legal. E eu brincando com isso que eu acabei de falar, né, da amnésia. E aí quando eu falo que esse Deus nos ensina a não ter mágoa, não ter rancor, não ter a dificuldade em perdoar. E uma vez eu estava orando e o Senhor falando sobre tal pessoa, libera perdão e abençoa. Eu falei: oi? Libera perdão e abençoa. E hoje tem situações em que nós estamos cuidando de uma delas. Para mim é como se nada tivesse acontecido, porque eu não posso carregar um peso morto atrás de mim. Porque a falta de perdão, esse amor que ele tem por mim, esse amor, o zelo dele, a proteção dele, me leva a uma situação em que eu não preciso ter mágoa de ninguém. É verdade. Eu não preciso ter um peso atrás de mim, da pessoa que me feriu, a pessoa que me magoou, a pessoa que saiu do meu ministério, está me difamando. Eu não preciso ir para a mídia me justificar. Ponto. Se eu sei o que aconteceu, eu estou tranquilo. Mas eu tenho que entender. Libera perdão para essa pessoa e cada um dará conta de si, irmãos. Porque eu entendo que ele é quem me justifica. Não fiz nada de errado, a minha vida continua do jeito que o Senhor quer. Agora, quem sai falando, quem sai me dizendo um patamar, e quando eu entendo que eu liberei perdão, eu já subo para o próximo nível. E qual é?
adoração. Eu entro num nível de adoração em que eu venço principados, eu venço o espírito da religiosidade. E eu tenho que levar essas pessoas a esse nível. Porque o que vai me levar a ter mais intimidade com esse Deus, com esse Senhor que me resgatou, que me tirou das trevas, é a liberação de perdão. Isso é uma fase. E essa liberação de perdão vai me fazer ter uma koinonia, que é a comunhão, muito mais forte, muito mais fincada numa rocha, que é inabalável. E eu não posso deixar que situações me prendam lá atrás. Ó, eu vou falar igual minha esposa, eu fiz algo e está saindo para outra direção com o Espírito Santo. E é isso que ele quer, porque quando nós entramos nessa situação de liberar perdão, não carregar peso, eu vou falar rapidinho uma história de um pastor que uma vez me disse que a falta de perdão, ele falou, vou explicar rapidinho. Ele era condenado a carregar esse corpo amarrado nas costas e solto na selva. Se ele conseguisse se liberar disso, ele estava tranquilo. E a falta de. Aí o corpo do outro ia apodrecendo nas costas dessa pessoa, e os bichos iam comendo também a carne dele. A falta de perdão é isso. Por isso que o Senhor falou para mim: libera perdão e caminha. Libera perdão e caminha. Porque eu tenho que dar bons frutos. E os meus frutos também dependem da liberação do perdão. E se a pessoa vier te pedir perdão, meu, Deus te abençoe, eu já te perdoei. Caminha. E é isso que o Senhor quer nos levar, a essa dimensão onde eu subo de nível e vou levar outras pessoas a entender isso. Somente com experiência. Somente passando por situações em que a gente vai saber em que nível estamos. E é isso que eu quero agradecer. Então, de um andar e vou para o outro com o Senhor. Então, aí eu quero que você abra lá em Isaías, só para a gente. Capítulo 62. Capítulo 62, versículo 6. Que diz assim: aqui eu tenho o costume, eu preciso fazer isso, porque o Senhor me deu, e assim eu coloco o Brasil. E aí você também pode colocar até você também, porque isso é coisa de intercessor e aprendi muito. Ó Brasil, sobre os teus muros, pois guardas em todo dia e toda. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Não estejais em silêncio até que confirme, até que ponha o Brasil por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o seu trigo por comida aos teus inimigos. Os beberão o teu mosto em que trabalhaste. Então, olha a nossa nação que tem passado. E eu tenho falado para algumas pessoas sobre o Brasil,
eu acredito, o Senhor fez uma promessa, né? Celeiro de missionários e celeiro de que vai alimentar o mundo. Então, irmãos, nós somos aqueles guardas que, não só pelo Brasil, mas também pela nossa casa, pelo nosso ministério, nós queremos que pessoas conheçam um Brasil diferente, um Brasil onde há um Deus que zela pela sua palavra, pela sua promessa. E assim também sobre a sua casa, sobre o seu ministério. E sobre todas as áreas da nossa vida. E esse Deus, ele é tão maravilhoso. A palavra dele é viva. E é o único livro que não passa a mão na cabeça de ninguém, mostra o pecado de todo mundo. Todos. Até brinco, já falei, né? Até brinco. Que a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de ninguém, passando pano para ninguém. É uma gíria, né? A gente tem que mostrar a realidade. A realidade de que o mundo espiritual é muito mais real que o nosso. Então, que vocês subam de nível todos os dias. Que vocês possam andar na rua e a sombra de vocês curar. Vocês possam, ao abrir a boca, ser uma tocha viva. Onde vocês possam só, ao conversar com alguém, a pessoa ser curada nas suas emoções. Porque muitas vezes as pessoas conversam com a gente e ela fala, nossa, foi tão bom conversar com você. 5 minutos de conversa já tirou um peso das minhas costas. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja uma flecha nas mãos de Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Lá no livro de Gênesis fala que façamos homem a nossa imagem e semelhança. Caráter. Personalidade. Você tem que ter a digital dele, estampada no teu rosto. Porque é sendo dessa forma, se escondendo nessa fortaleza, se escondendo nesse Deus que não mediu esforços, quereu nada, somente o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é de você servir a Deus ou não. Eu fiz a minha opção. Era relutante, era teimoso. E aí o apóstolo Éder, quando veio aqui, falou, não querer aparecer também é orgulho. Era orgulhoso. Muito. E glória a Deus que ele me quebrou, me doeu. Dói. Mas Deus conta com você. Seja um instrumento bem polido e bem afinado. Seja um instrumento onde você vai determinar o louvor, a altura do louvor a Deus. Então, seja você levar vidas. Irmão, não adianta. Não adianta ficar desesperado. Pior ainda, que você realmente seja alguém, como eu falei, só de abrir a boca, as pessoas vão te ouvir e vão ouvir a voz de Deus. Um instrumento ele tem que estar limpo. E a palavra de Deus diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. E aqui é algo que eu vou falar de novo para vocês. Vão chegar vidas muito machucadas por causa de outros ministérios.
seja a boca de Deus nesse tempo. Seja a boca de Deus nesse tempo. Não só para as vidas lá fora, mas para a tua casa também. Seja um instrumento onde seus filhos, os seus parentes vão olhar para você e vão dizer: eu vejo Deus em você. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa semana seja uma semana de excelentes respostas. Seja um instrumento onde você vai colher frutos. Seja um instrumento onde você vai contemplar a face de Deus e vai viver o propósito e a promessa que Ele te fez. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero apresentar também, Senhor, cada ministério que está nessa reunião, que nesse tempo nós estejamos sempre aptos a cumprir aquilo que o Senhor deseja para essa nação, para o estado onde moramos, no bairro onde moramos, na casa onde nós temos a nossa família, porque o ministério começa dentro da nossa casa. Que os meus irmãos sejam visitados pelo Senhor nessa semana. Que eles sejam visitados de uma forma especial. Que eles sejam abençoados, Senhor, não porque é questão de vaidade, mas sim por questão de obediência ao Senhor. E o Senhor nos deu algo que o Senhor nos diz: renúncia, obediência e sacrifício. E é bom. Obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença nessa nação. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a nossa nação. Que cada um aqui, Senhor, eu peço que o Senhor nos leve para onde o Senhor quiser, para que possamos fazer a transformação nessa nação. E uma vez a doutora Neuza disse: igreja curada, nação transformada. Que nós possamos, Senhor, criar um vínculo onde vidas sejam alcançadas nessa nação. Nós possamos chegar em qualquer lugar, Senhor, e ali se estabelecer o teu reino, que venha o teu reino, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a igreja, sobre o bairro, porque quando a igreja chega tem que ter transformação. E ainda que tenhamos lutas espirituais, ainda que tenhamos batalhas espirituais, nós sabemos que o Senhor vencerá essas guerras, não nós, mas o Senhor, para que o teu nome, o teu nome, o teu nome, Jesus, seja conhecido. E nós pedimos em nome de Jesus que toda surdez espiritual, todo comichão nos ouvidos dessa nação, Senhor, caia em nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo. Saberão que é um Deus que governa, um Deus que manda, um Deus que restaura. Então, em nome de Jesus, restaura a nossa nação. Restaura a nossa casa. Restaura aquilo que tem que ser restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor vos
honra em tudo, e que aí eu falo, eu profetizo que o Senhor vos surpreenda com coisas excelentes. Precisamos não para termos a nossa fé cada vez mais fincada, independente dele fazer ou fazer, ele sempre vai ser Deus. Amém? Shalom, shalom. Deus os abençoe. Ó, já me retratei da minha esposa, hein? Um beijo no coração de vocês. Eita glória. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Amém. queridos. Que Deus possa abençoar tremendamente, em nome de Jesus, a vida dos nossos irmãos, a vida do nosso ministrante aqui, da sua esposa, sua casa, sua família. Que o Senhor possa impulsionar no nome de Jesus. Que possamos, né, queridos, limpar o coração, o entendimento. Porque imagina, já fechando, ainda complementando, não complementando, mas só para que possamos ir com uma reflexão, né? Imagina fazer uma cirurgia com instrumentos infectados, né? Só vai acelerar a morte do paciente, né? Não é Vai verdade? mais rápido ainda. Vai mais rápido. Então, que possamos ser livres do orgulho, que possamos ser livres de tudo aquilo que nos impede de fluir como o Senhor quer que nós fluamos, né? No nome de Amém. Jesus. Obrigado. Que Deus abençoe, queridos. Uma semana Amém. abençoada. Amém.